Oração financeira com Salmo 23 diz: abra portas de prosperidade agora em sua vida. Você já se pegou pensando que faz tudo certo, se dedica, corre atrás, luta diariamente para garantir o melhor para sua família e para si mesmo. Mas mesmo assim, parece que as portas continuam fechadas para a sua vida financeira? Essa sensação é sufocante, como se um peso invisível estivesse travando cada passo que você dá. Muitas vezes, a gente se esforça tanto, economiza aqui, corta um gasto ali, busca oportunidades, tenta inovar, aceita desafios e faz de tudo para sair do lugar. Mas mesmo assim, parece que o universo conspira para as coisas não fluírem. É como se cada tentativa esbarrasse numa parede, cada esperança virasse frustração, cada plano se perdesse no caminho. Em momentos assim, a vontade de desistir começa a rondar nossos pensamentos. Você olha ao redor, vê pessoas prosperando, realizando sonhos, viajando, crescendo e se pergunta: por que comigo ainda não aconteceu? O que é que eu estou fazendo de errado? Ou talvez pense: será que é Deus me testando? Será que fiz algo errado lá atrás? Será que não tenho fé suficiente? É comum tentar racionalizar as coisas, buscar explicações lógicas para o que não faz sentido. Quantas noites você já passou em claro, olhando para o teto, tentando encontrar respostas, buscando uma estratégia para sair do vermelho, fazer aquele dinheiro render, não deixar faltar comida em casa, pagar todas as contas em dia, viver com dignidade? Talvez você se identifique com a ansiedade que vem antes do salário cair, com o medo de perder o emprego, com a frustração de ver um negócio promissor não sair do papel. E o pior é que, nessas horas, a fé parece ser desafiada ao limite. Você ora, jejua, pede a Deus uma luz, uma direção, e o silêncio chega a machucar. Surge aquela dúvida: será que Deus está me ouvindo mesmo? Será que minha oração é forte o suficiente? Quantas vezes você já desejou um sinal claro do céu, uma resposta que acalmasse o coração e renovasse sua esperança? E nesse ciclo, o peso vai se acumulando. Não é só a pressão de sustentar a casa, mas a cobrança interna, o medo de decepcionar quem você ama, o receio de não ser capaz de oferecer o melhor para os filhos, para o cônjuge, para os pais. É difícil admitir fragilidade quando todo mundo espera força. Talvez você já tenha segurado lágrimas em silêncio, já escondeu o cansaço por trás de um sorriso, já preferiu calar para não preocupar ninguém. A sensação de estar sozinho, de não ser compreendido, de não encontrar apoio verdadeiro, pode tornar tudo ainda mais pesado. Em algum momento, você pode até pensar que é o único passando por isso, que só você enfrenta portas fechadas, projetos engavetados, sonhos adiados. Mas a verdade é que muita gente enfrenta batalhas parecidas, só não fala, só não mostra. Há um detalhe importante: não existe fórmula mágica para destravar a vida financeira. Não existe atalho que substitua o caminho da perseverança, da honestidade e da fé. E mesmo assim, o cansaço de tentar sem ver resultado faz qualquer pessoa fraquejar. Talvez, por causa desse peso, você já tenha começado a desacreditar do próprio valor, da própria capacidade. Já pensou em desistir? Já questionou se é digno de receber as bênçãos que tanto pede? E é justamente nesse lugar de vulnerabilidade, onde as forças parecem chegar ao fim, que Deus trabalha de um jeito que só Ele sabe. Às vezes, Ele permite o silêncio para fortalecer sua confiança. Às vezes, Ele fecha portas porque tem algo melhor para você lá na frente. Às vezes, Ele te impede de prosseguir em um caminho para proteger de perigos que você nem imagina. Quando a fé é posta à prova, você descobre o que realmente importa. É nesse cenário que muitos homens e mulheres de Deus foram lapidados na Bíblia.
Moisés foi testado no deserto. José enfrentou a rejeição e a prisão antes de governar no Egito. Davi foi perseguido antes de se tornar rei. Ana chorou por anos antes de segurar Samuel nos braços. Todos eles tiveram momentos em que pensaram que era o fim, mas Deus estava escrevendo um novo começo. E talvez hoje seja esse o seu momento. O ponto de virada entre o desânimo e a esperança, entre o silêncio e a resposta, entre a crise e o milagre. É importante perceber que, por mais que a situação pareça sem saída, você não está sozinho. Deus está presente em cada detalhe da sua luta, atento ao que você sente, ao que você não diz, ao que você esconde de todo mundo. Ele vê o sacrifício silencioso, a luta diária, o desejo de acertar, a preocupação com o futuro dos filhos. Ele não é indiferente à sua dor. E talvez o silêncio que tanto incomoda não seja um não, mas um convite à confiança. Talvez Deus esteja apenas esperando você entregar de verdade, parar de tentar controlar tudo sozinho, abrir mão do peso que só Ele pode carregar. É nesse exato instante que você escuta esta mensagem, não como coincidência, mas como um chamado de Deus para olhar para Ele de um jeito novo. Não se trata de desistir, mas de renovar a esperança, de dar um passo de fé, mesmo sem ver o caminho todo à frente. Pode ser que nada mude de imediato, mas o seu coração começa a mudar. E quando a paz invade o peito, quando a certeza de que Deus está cuidando toma o lugar do medo, a vida começa a ganhar um novo sentido. A sua história não terminou. O cenário difícil que te trouxe até aqui não é um castigo, mas uma preparação. Deus é especialista em transformar crises em testemunhos, derrotas em vitórias, lágrimas em celebração. Hoje, não é por acaso que você está ouvindo cada palavra. Deus conhece o seu coração, cada pensamento, cada angústia, cada lágrima. Ele sabe das portas que você tentou abrir sozinho e não conseguiu. Ele entende o medo que te impede de sonhar alto, o receio de não ser suficiente, a fadiga de batalhas prolongadas. Permita-se viver esse momento com sinceridade, expondo a Deus suas fraquezas, suas dúvidas, seus limites. Não há vergonha em reconhecer que precisa de ajuda, que precisa de direção. Deus honra o coração sincero, acolhe o filho cansado, renova quem se entrega por inteiro. Não importa quantas vezes você fracassou, quantos nãos recebeu, quantas portas encontrou fechadas. O que está travando sua vida financeira não é maior do que o poder de Deus para destravar caminhos. Este é um convite para você olhar para si, para a sua história, para a sua fé, com olhos de esperança. Nada do que viveu foi em vão, nenhum esforço passou despercebido aos olhos de Deus. E ainda que não entenda o tempo, o processo ou o motivo de tanta luta, continue caminhando. O tempo de Deus é perfeito e a fidelidade dele nunca falha. Hoje, Ele quer falar com você de uma maneira nova, trazendo direcionamento, esperança e renovação para o seu coração e para o seu futuro. Respire fundo, abra o coração e permita-se experimentar o cuidado daquele que transforma impossíveis em realidade. Deus está te chamando para um tempo novo, para um recomeço cheio de fé, propósito e paz. Durante muito tempo, a sociedade moldou em nossa mente a ideia de que prosperidade é uma conquista material, algo que pode ser contado, exibido ou mensurado. Desde criança, somos ensinados a associar sucesso à conquista financeira, ao status, à quantidade de bens e às oportunidades que conseguimos agarrar. Crescemos vendo exemplos de pessoas que possuem tudo aquilo que um dia sonhamos: casa própria, carro novo, viagens, estabilidade, nome limpo. Com o tempo, aprendemos a admirar quem conquista e, sem perceber, passamos a comparar cada detalhe da nossa vida com as conquistas dos outros. As redes sociais potencializam esse sentimento,
pois ali as pessoas expõem vitórias, conquistas, celebrações, como se a felicidade dependesse apenas de alcançar novos patamares materiais. O grande problema é que, quanto mais comparamos, mais sentimos que falta algo em nós. A busca por prosperidade se transforma muitas vezes em uma corrida sem fim, onde a linha de chegada nunca é suficiente. Sempre haverá alguém com mais, sempre haverá um novo objetivo, uma nova necessidade. E o que era para ser motivo de motivação acaba se tornando fonte de ansiedade, frustração e até afastamento de Deus. Afinal, se prosperidade fosse apenas ter, quantos ricos seriam verdadeiramente realizados e quantos humildes seriam infelizes? O Salmo 23 desmonta esse conceito superficial, apontando para um tipo de prosperidade que não se explica com números, mas se sente com o coração. Davi, o autor do Salmo 23, escreve: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Observe como ele não cita bens, posições ou status. Ele não diz, "O Senhor me dará tudo o que desejo", mas declara que, enquanto Deus for seu pastor, nada irá faltar. É uma afirmação de suficiência, de contentamento, de confiança em um Deus que supre não só o que é urgente, mas o que é essencial para o nosso crescimento. Davi conhecia o luxo dos palácios, mas também a escassez dos desertos, o conforto das vitórias e o medo das perseguições. Ele aprendeu, na prática, que a verdadeira prosperidade está em descansar na certeza de que Deus cuida de cada detalhe, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. O Salmo segue dizendo: "Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma." Note como, na linguagem bíblica, prosperidade se expressa em descanso, refrigério, paz interior. Não se trata de ignorar as batalhas, mas de experimentar o cuidado de Deus, mesmo nelas. Davi não nega a existência de vales escuros, de momentos onde o medo bate à porta, mas afirma que mesmo nesses cenários, a presença do pastor é suficiente para trazer coragem e direção. Muitas vezes estamos cercados de preocupações, pressionados por contas, dívidas, pressões familiares e sociais. Mas é nesse contexto que o Salmo 23 nos convida a experimentar prosperidade como um estado de espírito, saber que Deus está perto e que sua provisão chega no tempo certo. O que é prosperidade para você? Talvez seja ter o suficiente para viver em paz. Talvez seja conquistar aquele sonho antigo, garantir os estudos dos filhos, investir em um novo projeto ou simplesmente dormir tranquilo, sabendo que amanhã haverá o pão na mesa. Mas existe uma prosperidade ainda mais profunda, ensinada por Cristo, vivida por Davi, experimentada por todos que aprendem a confiar. Prosperidade é ter o coração satisfeito com a presença de Deus. É saber que, mesmo se faltar algo no natural, nada faltará no essencial. Não é negar a realidade, mas olhar para ela com outros olhos, enxergar oportunidades onde o mundo só vê crise, ver provisão no deserto, sentir refrigério em meio à pressão. O Salmo 23 encerra com uma promessa: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Davi sabia que prosperidade verdadeira não era algo para alguns dias, ou apenas para as temporadas boas, mas uma companhia constante. Ele estava dizendo que enquanto caminhasse com o Senhor, bondade e misericórdia seriam suas companheiras, não importando o cenário. Essa é a prosperidade que não pode ser tirada por crises, que não é abalada por dívidas, que não depende de oportunidades humanas. É a prosperidade que nasce do relacionamento, da intimidade, da confiança plena em Deus. Se você tem vivido dias de escassez, lembre-se, o que define sua prosperidade não é a falta, mas a presença. Não é o valor que você tem no banco,
mas a certeza de que o seu pastor conhece todas as suas necessidades. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se já te sustentou em outros tempos, continuará suprindo em cada novo desafio. Permita-se, a partir de hoje, buscar esse tipo de prosperidade. Não se compare, não se culpe. Não caia na armadilha de acreditar que é menos por não ter tanto quanto outros. Deus tem uma medida personalizada de bênção para cada filho, e a sua será suficiente para que nada te falte na caminhada. A verdadeira prosperidade é descansar, é confiar, é ter paz mesmo em dias incertos, porque a bondade e a misericórdia de Deus acompanham aqueles que se entregam ao seu cuidado. Que o Salmo 23 seja não apenas uma oração, mas uma realidade viva na sua rotina, trazendo refrigério, coragem e esperança, mesmo antes de qualquer resposta visível. É muito comum, principalmente em ambientes religiosos ou tradicionais, ouvirmos frases que limitam a relação entre fé e prosperidade. Ideias como "quem busca dinheiro não agrada a Deus", ou "Deus só se preocupa com a alma, não com questões materiais", acabam enraizando na mente de muita gente uma visão distorcida sobre o que significa ser abençoado. Talvez você tenha crescido ouvindo que desejar uma vida financeira saudável é egoísmo, ou que pedir prosperidade nas orações é sinal de ambição desmedida, quase um pecado. Só que essa visão cria muros entre o que Deus realmente deseja para seus filhos e o que as pessoas aprenderam a aceitar como verdade. E o resultado disso é uma geração de cristãos vivendo abaixo do potencial, com medo de pedir, vergonha de prosperar e carregando culpas que Deus nunca colocou sobre seus ombros. O Salmo 23 é um antídoto contra esse tipo de pensamento limitado. Davi declara sem hesitar: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Não há vergonha, não há dúvida, não há restrição. Ele não teme afirmar que, sob os cuidados do pastor, nada lhe faltará, nem mesmo o necessário para viver com dignidade. Essa confiança não nasce de arrogância, mas de intimidade. É o resultado de conhecer o caráter de Deus, de experimentar seu cuidado tanto nas vitórias quanto nos dias difíceis. Quando Davi diz que não faltará nada, ele está incluindo as necessidades diárias, a provisão material, o conforto do corpo, a paz do coração e a força para continuar avançando. Quantas vezes, por conta dessas crenças limitantes, deixamos de pedir a Deus o que realmente precisamos? Quantas oportunidades foram perdidas porque acreditamos mais nas vozes que nos ensinaram medo e vergonha do que na palavra que nos convida a confiar? Deus nunca foi um pai distante, nem indiferente ao sofrimento ou às necessidades dos seus filhos. Ele é o pastor que guia, que protege, que supre. Ele cuida do espiritual, mas também do material, do emocional, do relacional. Não existe área da sua vida que esteja fora do alcance da atenção divina. Limitar Deus é reduzir o poder do Criador ao tamanho das nossas inseguranças. Outra mentira perigosa é acreditar que só pessoas escolhidas ou especiais podem experimentar prosperidade, como se Deus tivesse favoritos. O Salmo 23 nos ensina que essa promessa é para todos os que se submetem ao cuidado do pastor. Não se trata de meritocracia, mas de confiança. Não é sobre ser perfeito, é sobre se permitir ser cuidado. Prosperidade, no conceito bíblico, é muito mais do que acúmulo. É contentamento, é viver com dignidade, é ter o suficiente para abençoar outros, é enxergar oportunidades onde o mundo só vê impossibilidades. É saber que, mesmo em tempos difíceis, Deus ainda prepara uma mesa diante dos inimigos, unge a cabeça com óleo e faz o cálice transbordar. Permita-se romper com os grilhões mentais, com as crenças enraizadas que limitam o agir de Deus. Prosperidade não é sinônimo de ganância. Buscar uma vida melhor para sua família não é pecado, é honra.
Querer sair das dívidas, empreender, estudar, conquistar estabilidade não é sinal de fraqueza espiritual, mas de maturidade, responsabilidade e visão. Quem aprende a confiar no pastor sabe que pode, sim, pedir, sonhar, tentar, cair e levantar, porque não depende do próprio braço, mas do cuidado constante de Deus. O medo da escassez só tem poder sobre aqueles que não experimentaram o suprimento que vem do alto. Muitos carregam vergonha de expor necessidades diante de Deus, como se o Pai Celestial fosse indiferente às contas atrasadas, aos boletos, ao pão de cada dia. Mas a Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que apresentaram suas necessidades com sinceridade e foram surpreendidos com provisão sobrenatural. Deus não se incomoda com seu pedido honesto, não se escandaliza com sua fraqueza, não se afasta diante da sua limitação. Ele é um pai que se alegra em cuidar, que deseja participar da rotina, que quer transformar até os cenários mais improváveis. A maturidade cristã nasce quando você entende que não precisa escolher entre ser fiel e prosperar. Deus não quer filhos divididos, que aceitam a escassez como destino, mas sim filhos que confiam e se abrem para receber, sabendo que toda boa dádiva vem do alto. O Salmo 23 é um convite a essa liberdade, confiar sem medo, pedir sem vergonha, agradecer antes mesmo de ver a resposta. Se o Senhor é seu pastor, você pode caminhar de cabeça erguida, com dignidade, sem culpa, sem medo, porque Ele se responsabiliza por tudo aquilo que está além do seu alcance. Rompa hoje mesmo com todo pensamento que limita sua fé, sua coragem, seus sonhos. Deus é maior do que qualquer doutrina de medo, maior do que qualquer história de escassez, maior do que toda insegurança plantada no seu coração. Deixe que a palavra seja o seu padrão, não as opiniões. Permita-se viver a verdade de que, em Cristo, toda área da sua vida pode ser cuidada, transformada e prosperar para a glória de Deus. Agora é o momento de transformar reflexão em atitude, de sair da teoria e colocar a fé em movimento. Muitas vezes, ficamos presos ao desejo de ver mudanças, esperando que algo aconteça do lado de fora, mas esquecemos que toda transformação começa dentro da gente. Por isso, quero te convidar a dar um passo prático, um gesto simples que pode abrir um novo ciclo em sua vida financeira. Pegue um papel, qualquer folha serve, e uma caneta. Respire fundo, olhe para o seu interior com sinceridade e escreva, sem medo ou vergonha, qual área da sua vida financeira mais te aflige hoje. Não precisa escolher palavras bonitas, nem se preocupar com o tamanho do desafio. Coloque no papel aquilo que tem roubado sua paz. Pode ser uma dívida que parece impossível de pagar, um salário que nunca é suficiente, a ansiedade com o desemprego, um negócio que não sai do lugar, o medo do futuro, a vergonha de pedir ajuda, a insegurança diante das responsabilidades familiares. Ao escrever, você está tirando esse peso de dentro do peito e entregando nas mãos de Deus. Esse gesto não é apenas simbólico, é um ato de fé, de humildade, de confiança. É uma maneira de dizer: Senhor, eu reconheço meus limites e deposito diante de Ti aquilo que não consigo resolver sozinho. Ao assumir esse compromisso, você está se posicionando como alguém que quer ser tratado, restaurado, guiado. O papel se torna um memorial, uma lembrança concreta do dia em que você decidiu colocar seus fardos diante do único que pode transformá-los em bênçãos. Mantenha esse papel perto de você enquanto acompanha esta mensagem. Sinta-se parte desse momento, como se estivesse sentado numa conversa com Deus, aberto para ser ouvido e para ouvir. Essa participação ativa é fundamental, porque mostra ao próprio coração que você está disposto a sair da passividade e assumir um lugar de protagonista da sua caminhada. Não tenha vergonha de anotar tudo.
dúvidas, medos, sonhos, pedidos, tudo aquilo que pesa e tudo aquilo que pulsa dentro de você. Escrever é dar nome ao problema, e dar nome ao problema é o primeiro passo para superá-lo. Se quiser, anote também aquilo que você sonha conquistar, os objetivos que deseja realizar, os sonhos que pareceu impossível sonhar novamente. Não coloque limites, nem se deixe levar pelo pessimismo. O Deus que vê cada lágrima, cada noite em claro, cada pensamento ansioso, é o mesmo que conhece desejos ocultos, planos engavetados, projetos que pareciam perdidos. Permita-se sonhar enquanto escreve. Permita-se apresentar a Deus até aquilo que você julgou pequeno demais para ser importante. Porque para Ele, nada do que te aflige ou te inspira é insignificante. Com o papel pronto, coloque-o em um lugar visível até o final desta mensagem. Guarde essa folha como símbolo de entrega, um lembrete de que você decidiu caminhar na dependência de Deus. E saiba que juntos vamos apresentar cada pedido, cada necessidade, cada sonho diante do Senhor em oração. Não importa o tamanho do seu desafio, nem o quanto você já tentou sozinho, porque agora o céu está sendo convidado a intervir. Essa entrega é um convite para que o Espírito Santo assuma o controle, para que a sabedoria de Deus oriente suas escolhas e para que o milagre comece a acontecer de dentro para fora. É importante lembrar que esse gesto não é superstição nem fórmula mágica. Trata-se de alinhar a fé à ação, de dizer para si mesmo e para Deus: eu acredito que existe esperança, mesmo quando não vejo saída. Quando você participa ativamente, está também treinando seu coração para reconhecer a voz de Deus nas pequenas coisas. Muitas respostas vêm através de ideias, conexões, coragem renovada, mudanças de atitude. Por isso, não subestime o poder desse passo prático, pois muitas das maiores transformações começam com um simples gesto de entrega. Se em algum momento do processo você sentir vontade de chorar, chorar faz parte. Se der vontade de orar, ore com sinceridade. Se precisar de silêncio, permita-se calar diante do Pai. Esse é o seu tempo, sua oportunidade de se conectar com Deus de maneira real, honesta, profunda. Ao final, quando juntos entregarmos esses pedidos a Deus, faça isso com o coração leve, com a certeza de que nenhuma oração é ignorada, nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhum sonho é pequeno demais para o cuidado de quem te ama sem medidas. Guarde este papel. Ele será a lembrança de um dia em que você decidiu parar de carregar sozinho e entregar nas mãos daquele que pode todas as coisas. Acredite, Deus já está agindo, mesmo que você ainda não veja, porque toda entrega sincera é um convite para o milagre começar. O Salmo 23 é, sem dúvida, uma das passagens mais conhecidas e recitadas em todo o mundo. Talvez você já tenha ouvido esse texto tantas vezes que ele parece até comum, mas hoje quero te convidar a olhar para essas palavras com um novo olhar, deixando que o Espírito Santo revele detalhes que podem transformar não só o entendimento, mas também a sua experiência com Deus em tempos de desafio. O texto começa com uma declaração poderosa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa não é apenas uma frase de efeito, é uma confissão de dependência, de certeza de quem já entendeu que existe um pastor cuidando de tudo, mesmo quando a lógica humana diz o contrário. Quando Davi escreveu esse salmo, ele conhecia tanto o pastoreio de ovelhas quanto os perigos e necessidades do deserto. O que ele afirma não é ausência de luta, nem uma vida sem dificuldades, mas a confiança de que Deus conhece cada detalhe do caminho, sabe a hora de conduzir para o pasto verdejante e sabe o momento de passar pelo vale da sombra. Nada me faltará. Não significa que não teremos problemas, mas que no momento certo a provisão vem. Às vezes, o que falta é uma resposta.
Outras vezes é o pão na mesa, o pagamento de uma dívida, o ânimo para não desistir. O salmista não está dizendo que nunca teremos dificuldades, mas sim que, se o Senhor é nosso pastor, podemos ter a certeza de que cada necessidade física, emocional, espiritual ou financeira será suprida à maneira de Deus, no tempo de Deus. O versículo seguinte fala de descanso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Veja como Deus se importa até com o seu descanso, com sua paz, com o refrigério da alma em dias de batalha. Muitas vezes, a ansiedade nos faz correr de um lado para o outro, tentando resolver tudo com as próprias mãos. Mas Deus nos convida a descansar na confiança, a deitar no pasto, a respirar fundo diante das águas tranquilas que Ele oferece. Talvez o que falta hoje não seja só dinheiro ou oportunidades, mas o descanso de saber que você não está sozinho, que existe alguém cuidando de cada detalhe, inclusive dos que fogem ao seu controle. O salmo segue: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Prosperidade à luz desse texto também é ser guiado em direção ao que é correto, ao que edifica, ao que traz honra e dignidade. Deus não te deixa perdido. Ele aponta o caminho, corrige a rota, restaura a direção. Quando parece que tudo saiu do controle, que as escolhas erradas comprometeram o futuro, Deus, por amor ao seu nome, realinha os passos, ensina a lição, fortalece o ânimo. Isso é cuidado de pastor. É compromisso com a jornada, é presença constante, é garantia de que o final será melhor do que o começo para quem confia e se deixa conduzir. Chegamos à parte mais forte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aqui está o segredo para atravessar qualquer crise. Não é a ausência do vale que nos dá segurança. É a presença do pastor. Talvez hoje o seu vale seja o medo do desemprego, a pressão das dívidas, o peso da responsabilidade, a incerteza diante do futuro. Não negue o vale, não esconda a dor, mas lembre-se, Deus não te abandona no vale. Ele caminha junto, Ele enxuga as lágrimas, Ele fortalece no desânimo, Ele sussurra a esperança nos dias de silêncio. A presença de Deus é maior do que qualquer adversidade. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa imagem é poderosa. Em pleno campo de batalha, quando tudo diz que é hora de fugir ou se esconder, Deus surpreende, traz provisão, honra, segurança, até diante dos que torciam contra. Prosperidade, aqui não é vitória fácil, mas é experimentar bênção no meio do conflito. É ver portas se abrindo onde só havia muros. É ser sustentado onde ninguém imaginava que haveria saída. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quando Deus unge, Ele renova, Ele faz transbordar, Ele restaura a identidade, Ele multiplica o pouco, Ele cura as feridas do caminho. O transbordar não é só financeiro, é paz, é alegria, é esperança, é coragem para seguir mesmo quando nada faz sentido. Por fim, Davi declara: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Essa promessa não é para dias bons apenas, mas para todos os dias, inclusive os de luta, de escassez, de choro. A bondade de Deus é companhia constante, a misericórdia é nova a cada manhã. Mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que a conta não feche, mesmo que as portas estejam trancadas, Deus permanece fiel. O Salmo 23 é, acima de tudo, uma carta de confiança. Ele te lembra que, enquanto houver um pastor, haverá esperança, provisão, recomeço, futuro. Olhe para a sua vida à luz dessa promessa. Nada te faltará enquanto Deus for o seu pastor. Oração financeira. Agora,
Convido você a silenciar seu coração, fechar os olhos se desejar, segurar em suas mãos aquele papel onde anotou suas preocupações, pedidos e sonhos e entrar em um momento de entrega verdadeira diante de Deus. Este não é apenas um momento de palavras, mas de conexão profunda com o Pai, de sinceridade, vulnerabilidade e expectativa. Permita-se sentir a presença do pastor neste instante, mesmo que o cenário externo não tenha mudado, mesmo que a resposta não tenha chegado ainda. A fé, muitas vezes, é silenciosa, é feita de pequenos passos, de decisões corajosas de entregar a Deus tudo aquilo que não cabe mais no seu peito. Comece orando comigo. Senhor, Tu conheces cada detalhe da minha vida, cada preocupação que pesa, cada angústia que tento esconder. Hoje, eu reconheço que sozinho não consigo carregar esse fardo. Por isso, entrego diante de Ti, com toda sinceridade, a minha vida financeira, os meus medos, as minhas limitações, as portas que ainda não se abriram, os sonhos que insisto em acreditar, mesmo quando tudo parece impossível. Senhor, olha para o que escrevi neste papel, olha para as áreas que só o Senhor conhece, toca onde ninguém mais pode tocar, supre onde só o Teu poder pode suprir. Nesse momento, permita-se declarar com fé: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deixe que essa verdade inunde o seu ser, não como um refrão decorado, mas como uma promessa pessoal. Repita: nada me faltará. Declare mesmo sem ver saída, mesmo sem entender o processo. Essa é a confiança que move o coração de Deus. Peça que o Senhor renove sua mente, fortaleça suas mãos, te dê criatividade para novos caminhos, sabedoria para escolhas difíceis e coragem para perseverar onde outros desistiram. Entregue a Deus o passado de derrotas, de tentativas frustradas, de portas fechadas e peça que Ele escreva um novo capítulo a partir de agora. Se estiver em meio a dívidas, apresente-as diante do Senhor. Diga: Pai, eu não sei como sair dessa situação, mas creio que o Senhor é maior que qualquer valor, qualquer cobrança, qualquer conta atrasada. Eu rejeito o medo, rejeito o peso da vergonha e tomo posse da promessa de que o Senhor é o meu provedor. Se for falta de oportunidades, peça portas abertas, novas ideias, conexões que só Deus pode criar. Fale sobre o que mais te preocupa: o desemprego, a insegurança, o medo de não conseguir sustentar quem depende de você. Apresente tudo, sem reservas. Lembre-se de que Deus não se cansa de ouvir o clamor sincero de um filho. Agora, faça uma oração de gratidão. Agradeça, mesmo antes de ver a resposta, pela fidelidade de Deus em outras áreas, pelos livramentos, pelas pequenas providências que Ele já realizou. O agradecimento é uma chave espiritual poderosa, pois eleva a fé acima das circunstâncias. Senhor, eu te agradeço porque sei que Tu já estás agindo, mesmo que eu não enxergue, mesmo que tudo pareça parado. Obrigado porque o Senhor nunca chega atrasado, nunca me deixa só, nunca se esquece de nenhuma promessa. Fale com Deus como quem conversa com um amigo, com um pai amoroso, sem formalidades, sem medo de parecer fraco. Se desejar, fique em silêncio por alguns instantes. Deixe que o Espírito Santo te console, te renove, te inspire. Sinta que mesmo sem uma resposta imediata, algo já está mudando no seu interior. Pode ser que a paz venha primeiro, depois a criatividade, depois o recurso, depois a oportunidade. Às vezes, a mudança mais poderosa é a que acontece por dentro, porque prepara o terreno para as transformações externas. Não se compare com o tempo ou o milagre de ninguém. Confie que o pastor sabe o caminho, conhece suas necessidades, respeita o seu processo. Por fim, levante esse papel diante de Deus e ore: Senhor, consagro a Ti cada linha, cada pedido, cada sonho e cada preocupação.
Que tudo isso seja transformado em testemunho, que o impossível se torne possível, que o que era peso se torne provisão, e que eu nunca perca a esperança de que com o Senhor tudo pode mudar. Sinta-se livre para repetir essa oração todos os dias, até que veja portas se abrindo, caminhos se clareando, soluções inesperadas chegando, porque para Deus, cada oração sincera é semente plantada que no tempo certo dará fruto. Permaneça nesse clima de fé e entrega. O milagre começa de dentro para fora. O pastor está ouvindo sua voz. Declaração profética. Neste momento, convido você a abrir o coração para receber uma palavra profética que não vem de homens, mas da fidelidade de Deus revelada na sua palavra. Há uma força especial quando declaramos, pela fé, aquilo que ainda não vemos, mas sabemos que está alinhado com as promessas do Pai. Então ouça, tome posse, declare junto comigo cada verdade liberada agora sobre a sua vida financeira, seu lar, seus projetos e seu futuro. Eu declaro, em nome de Jesus, que a partir de hoje, ciclos de escassez começam a ser quebrados sobre a sua vida. O que antes parecia impossível, trancado, fechado, inacessível, será surpreendido pela provisão de Deus. Portas que não se abriam vão começar a se destrancar. Conexões que você jamais imaginou vão acontecer. Ideias criativas virão ao seu coração e você vai enxergar possibilidades onde só via limitações. Eu declaro que toda mentalidade de derrota, todo peso de culpa, vergonha, frustração, todo rótulo de sempre dá errado comigo, está caindo por terra agora pelo poder do nome de Jesus. Você não é definido por derrotas passadas, nem limitado por falhas de antes. O Senhor é especialista em escrever novos começos para quem confia. Vejo pela fé recursos chegando de onde você menos espera, contratos se desenrolando, oportunidades surgindo, pessoas sendo tocadas por Deus para te ajudar, portas sendo abertas nos lugares mais improváveis. Declaro também que haverá graça para organizar, administrar, multiplicar o que chegar às suas mãos, porque prosperidade verdadeira não é só receber, mas saber usar com sabedoria aquilo que o Senhor entrega. Dar tranquilidade para descansar mesmo em meio a crises e paz para tomar decisões sem pressa, sem medo, sem ansiedade. A palavra de escassez não terá mais domínio sobre os seus dias. Em vez de viver apagando incêndios e remendando buracos, você vai experimentar colheita, estabilidade, equilíbrio. Toda herança de fracasso está sendo desfeita. Toda acusação que te prende ao passado perde a força agora. Profetizo sobre sua vida financeira restauração completa. O que estava travado, emperrado, bloqueado, começa a se destravar. O que parecia impossível de pagar começa a ser quitado. Aquela dívida que parecia impagável, aquela porta que parecia inalcançável, aquela meta que parecia distante, tudo isso está sendo trazido para mais perto. Deus está trazendo favor com pessoas, favor diante de instituições, favor com quem toma decisões. Vejo milagres acontecendo em detalhes pequenos, contratos esquecidos sendo reativados, habilidades antigas sendo despertadas para gerar novas fontes de provisão. Deus vai te dar ideias, coragem, disposição e força para agir. Não importa quantas portas se fecharam até aqui. O importante é quem está abrindo as próximas. Deus está mudando o ambiente espiritual sobre você e sua casa. Toda palavra de maldição, de fracasso, de não vai dar certo, é substituída agora pela verdade de que, se o Senhor é o seu pastor, nada te faltará. Declaro que você será testemunha viva de provisão em tempos difíceis, inspiração para outros que vivem situações semelhantes, bênção na vida de quem se aproxima. Onde havia peso, haverá leveza. Onde havia cobrança, haverá graça. Onde havia medo,
haverá fé renovada. Receba essa palavra. Tome posse em voz alta, se desejar. Creia que o impossível não é obstáculo para o pastor que cuida de cada detalhe da sua caminhada. O Senhor está abrindo caminhos, movendo pessoas, trazendo soluções e promovendo mudanças visíveis e invisíveis na sua trajetória. Caminhe de cabeça erguida, porque a sua estação de restrição está sendo substituída por uma estação de fartura, honra, equilíbrio e paz. E lembre-se, o melhor de Deus não está no que passou, mas no que ainda está por vir. Chegou o momento de você participar ativamente desse ciclo de fé e encorajamento. Não guarde só para si o que está vivendo aqui. Se essa palavra falou ao seu coração, se a oração trouxe paz ou esperança, compartilhe nos comentários qual pedido você apresentou a Deus, ou simplesmente descreva como está se sentindo após esse momento de entrega. Quando você se expressa, além de registrar sua experiência diante do próprio coração, você se torna instrumento para que outros sejam fortalecidos na caminhada. Seu testemunho pode ser a fagulha de esperança que alguém precisa para não desistir, a confirmação que faltava para outros seguir acreditando. Talvez você já tenha passado por situações em que o testemunho de alguém foi fundamental para você não desanimar. Da mesma forma, o seu relato agora pode ser resposta para outro coração abatido. Por isso, não subestime o valor da sua voz. Escreva, mesmo que em poucas palavras, o que sentiu, o que pediu, o que espera receber. Volte neste vídeo, leia os relatos, celebre cada vitória, interceda por cada irmão ou irmã que compartilhar suas lutas e conquistas. Formamos aqui uma corrente de apoio e oração, onde ninguém precisa lutar sozinho, onde cada vitória individual se transforma em conquista coletiva. A fé cresce quando é compartilhada e a esperança se multiplica quando é dividida. Aproveite também para lembrar de alguém que esteja enfrentando desafios financeiros ou emocionais. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa, envie uma mensagem de apoio, convide para orar junto. Muitas vezes, uma palavra, um gesto, uma lembrança faz toda a diferença na vida de quem está prestes a desistir. Você pode ser ponte entre o milagre de Deus e a vida de alguém que precisa dessa mesma esperança. Use suas redes, seus contatos, seu alcance para propagar a fé e o consolo que você está experimentando aqui. E se você deseja continuar recebendo mensagens como essa, orações, reflexões e participar de uma comunidade de fé viva, inscreva-se no canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo o que Deus está fazendo neste lugar. Juntos, podemos criar um espaço onde todos se sintam acolhidos, apoiados e desafiados a crescer em fé, gratidão e generosidade. Não deixe para depois o passo que pode transformar não só a sua história, mas a de muitos ao seu redor. Lembre-se de que o reino de Deus se manifesta também nos pequenos gestos, na disposição de apoiar, ouvir, servir e caminhar junto. Toda corrente de oração começa com alguém que decide não caminhar sozinho. Você faz parte dessa família, faz parte dessa história, faz parte dessa rede de milagres. Celebre cada resposta. Não se esqueça de agradecer pelas pequenas conquistas e nunca pare de compartilhar esperança. Sua vida pode ser o canal que Deus vai usar para alcançar e abençoar outros. Semeie fé e veja como ela floresce onde você menos espera. Bênção final. Agora, com o coração mais leve e a mente cheia de esperança, receba essa bênção que vem do pastor das nossas almas, o Deus que conhece cada passo da sua história, que enxuga cada lágrima, que não despreza nenhum pedido sincero. Que o Senhor te surpreenda nesta semana com provisão sobrenatural. Que portas se abram diante de você, que a paz reine dentro da sua casa, que ideias criativas sejam despertadas e que o descanso substitua toda a ansiedade.
Que você possa perceber a presença de Deus em cada detalhe, desde as pequenas providências até os grandes milagres, reconhecendo que nada foge ao controle do Pai, que cuida de tudo. Que sua família experimente proteção e comunhão, que haja alegria nos relacionamentos, harmonia no lar e provisão abundante para todas as necessidades. Que cada compromisso financeiro seja honrado, cada dívida seja vencida, cada novo projeto floresça debaixo da graça e do favor do Altíssimo. Que os dias difíceis não apaguem a sua fé, mas sirvam para fortalecer ainda mais a confiança no Deus que transforma cenários, muda realidades e honra a perseverança dos que esperam nele. Que o Espírito Santo seja consolo, força, luz e direção nos momentos de dúvida, nos vales de incerteza, nos silêncios prolongados. Receba agora, em nome de Jesus, a certeza de que sua história não terminou, que o melhor de Deus ainda está por vir e que, enquanto Ele for o seu pastor, nada te faltará. Vá na paz do Senhor, siga firme no propósito, com o coração aberto para tudo que Deus deseja realizar. Que a bondade e a misericórdia te acompanhem todos os dias, que sua vida seja inspiração para outros, que o seu testemunho alcance e fortaleça quem mais precisa. Amém.